muita gente que diz o seguinte: todo mundo tem a sua verdade. Mas aí, se todo mundo tem a sua verdade, quem é que está mentindo? Tem um mimimi que eu não gosto, critico e digo que não faz sentido, que as pessoas dizem que todo mundo tem o seu ponto de vista. Realmente, todo mundo tem o seu ponto de vista. Pontos de vistas vão para a prática, as pessoas, a partir do que elas pensam, do que elas sentem, elas vão atuar na realidade. E quando elas atuam na realidade, o que a gente pode chamar de vida, realidade entre aspas, elas têm consequências daquilo da maneira que elas estão atuando. E aí elas recebem o retorno. Então, quando a gente tem essa relação entre pensamento e ação, nós estamos, na verdade, praticando a arte de teorizar, e da teoria a gente passa para a ação. Não existe ação sem teoria. O problema que a gente tem é que a gente está saindo de uma era de grande concentração de mídia. E a concentração de mídia tornou as teorias invisíveis. As pessoas não têm a percepção de que elas têm teorias. Elas não lidam com as teorias, porque percepções trabalham com teorias. E a gente não consegue entender. A gente encapsulou as teorias e a gente não consegue se discriminar dessas teorias. A identidade embolou com as teorias. Então, o que acontece? Aí todo mundo fala, não, está tudo bem, eu penso assim. Não, você não pensa assim. Alguém pensou, fez um determinado processo, esse processo se disseminou na sociedade, isso foi difundido, você engoliu aquilo e você está reproduzindo uma teoria que você nem sabe qual é. E você está tendo determinados resultados que poderiam ser melhores porque você é incapaz de revisar a teoria que alguém criou e que você não está percebendo quando você está agindo na sociedade, que no fundo você está testando uma teoria que você não tem a mínima noção de que é uma teoria. Então vamos dar uma olhada aqui num quadrinho que eu fiz. Uma teoria, ela gera uma saída que é o quê? Análise, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Quando a gente vai falar assim, eu preciso analisar um determinado problema, eu tenho essas saídas, que são as saídas da teoria. Então, quando eu comecei a estudar revoluções cognitivas e a revolução digital em particular, eu comecei a tentar resolver e ajudar as pessoas a entender o que é uma revolução cognitiva e atuar em cima dela. E a partir daí eu tentei e tento desenvolver uma teoria. Então o que eu faço? Eu faço uma análise do problema, eu separo esse problema, eu vou analisar esse problema no passado, digo, revolução digital é uma revolução cognitiva. Aí eu divido ela, vejo onde que ela já aconteceu no passado, a partir dali eu construí um determinado modelo, então, isso aí é análise. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Como é que é essa revolução cognitiva? O que ela tem de diferente das outras? Qual é a sua dimensão? Uma revolução cognitiva no mundo de 7 bilhões tem diferença no mundo de 1 bilhão? O que tem de diferente uma da outra? Então eu estou fazendo uma análise e um diagnóstico para poder entender o que está acontecendo nesse processo. E a partir daí eu vou fazer um tratamento. Tá? O que uma organização que está atuando hoje no mercado tem que fazer para se desdobrar? Esse tratamento vai desdobrar numa metodologia, numa tecnologia e numa capacitação de pessoas para poder lidar com esse novo ambiente. E a partir daí, no final, eu entrego o quê? Prognósticos. Eu apresento prognósticos. Se não for tomada nenhuma decisão, o que vai acontecer? Se uma empresa não atuar em cima dessa revolução, o que vai acontecer com essa empresa? As empresas que estão atuando, de que maneira que elas têm que atuar? Para onde que as coisas estão indo? Aí você pode me perguntar, uma teoria pode ser melhor que a outra? Na minha opinião, sim. Por quê? Uma teoria, ela tem uma estrutura. Então você vai ver, a maior parte das análises que a gente tem hoje sobre a revolução digital não são teorias, são observações, são achismos, são sentimentos, são pensamentos, são pesquisas pontuais que as pessoas fazem. Né? As pessoas não procuraram desenvolver uma teoria. Então, o que acontece? As pessoas vão fazer projeções e aí quando você vê essas projeções, elas não têm uma análise bem feita, elas não têm um diagnóstico bem feito, elas não têm uma definição clara de tratamento, de prognóstico.
Então você vai analisar, você vai ver que falta uma lógica, falta um embasamento, falta tudo isso. Aí você vai dizer, pô, então quer dizer que se você tiver tudo isso, você tem uma teoria melhor que a outra? Não. O problema é que a gente hoje tem carências de teorias. Eu tentei desenvolver uma teoria sobre esse assunto. Não quer dizer que é a verdade, não quer dizer que é melhor que as outras ou que é pior. Qual é a referência que eu posso ter? Minha referência é, eu consigo fazer bons prognósticos, a minha metodologia, se for implantada, vai funcionar, né? A análise que eu estou fazendo é uma análise que está bem embasada em termos que a pessoa diz assim, não, faz sentido isso que você está falando. Quando eu apresento a análise e o diagnóstico, nesse momento eu estou tentando convencer as pessoas de dizer, olha, essas são as minhas bases. E quando você vai ver aí as pessoas que estão fazendo palestra, fazendo discussão sobre esse assunto, elas não embasam os prognósticos. Falam, não, o meu prognóstico é esse e tal, mas eu peço para os meus alunos, mas baseado em quê? Qual é a memória de cálculo? Então, essa é a visão geral que está faltando hoje, bastante, precisamos desenvolver teorias, precisamos colocar as teorias visíveis, precisamos debater argumentos, teorias, análises, diagnósticos, prognósticos, tratamentos. Isso não está sendo feito. A gente precisa sair do emocional para ir para um estágio mais racional e lógico.